Queridos, abre comigo a tua Bíblia, por favor, ou abramos juntos a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Texto muito conhecido, já ministrei, capítulo 4 de Mateus. É isso aí, pode dar glória a Deus à vontade, bebê. Mateus capítulo 4, verso 17, diz assim essa palavra tão linda. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amém. Feche os olhos, por bondade. Pai, mais uma vez, lhe peço a tua bondade, a tua liberdade, para que possa fazer aquilo que amo fazer, te adorar, ministrando, conduzindo a tua palavra ao teu povo. Mas, acima de tudo, reconheço, Senhor, que sou e sempre serei apenas uma voz, mas que o teu povo possa ser ensinado por ti, que o teu Espírito Santo seja o mestre, quem aplica cada palavra verbalizada esta noite. Portanto, que eu fale e que teu Espírito ensine, como ele sempre faz. Seja honrado, glorificado neste lugar. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, o que vou começar a vos ensinar, considero de extremo valor, considero de extrema importância e diria, nessas sequências de mensagens que nós iremos aprender, pode transformar a sua vida por completo. O que eu vou ensinar aqui, se nós quisermos aprender e praticar o que está ensinável aqui, eu lhe afirmo com toda certeza, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Sem dúvida, vai fazer uma revolução, vai virar no avesso e você vai ver coisas extraordinárias que tem no reino de Deus. E lá na frente a gente vai olhar atrás e vai perguntar a nós mesmos: por que vivi tanto tempo sem isso? Eu tenho aprendido no Senhor e descoberto tanta coisa e vivido tanta coisa, e ao longo desse tempo eu quero partilhar com vocês. Por isso, esta noite, a primeira de várias, é sem dúvida as noites, eu diria, mais importantes da sua vida. A mensagem mais importante da sua vida. Sem nenhuma pretensão ou qualquer hipocrisia ou demagogia. O que o Senhor Jesus vai nos ensinar, vai dividir a nossa história, de hoje para trás e de hoje para frente. Mas vai depender essencialmente de cada um de nós. Você e eu podemos viver isso ou não viver. A escolha é nossa. Por isso anote tudo. E se você tiver dúvidas daquilo que anotou, nos procure semanalmente. Terei prazer em vos ensinar. Até porque tudo o que a gente ensina, aprendemos com alguém. Ou foi com o Senhor, ou foi revelada a palavra, ou alguém nos ensinou. Tudo que a gente tenta ensinar, certamente veio de Deus, por meio de alguém ou por meio do próprio Deus. Então isso deve ser feito também por você. Aquilo que você conseguir aprender é aquilo que você também vai ensinar. Exatamente como disse o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto: o que recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Então vamos tentar aprender o máximo sobre o reino de Deus, a grandeza do reino de Deus. Quando eu falo de reino, e para mim foi algo bem novo, desde quando o Senhor me despertou para aprender, para buscar, para entender, para trazer ao meu entendimento como viver o reino de Deus e como trazê-lo na minha vida. E aos poucos isso vem sendo tão palpável, vem mudando, vem revolucionando nossa maneira de ver, de pensar, de agir, de caminhar, de ser como cidadão, enfim.
E desde quando ele começou a me ensinar essas coisas, eu percebo que é uma verdade tão simples, tão poderosa, tão empolgante, mas que sempre nos foi ocultado. Nos foi ocultado por razões das mais variadas, sejam elas teológicas, sejam elas por forças doutrinárias, sejam elas por desconhecimento, ou mesmo por não ser algo tão interessante no que compreende ao sistema religioso que a gente viveu, ou que vivemos. Vale dizer que nós vivemos essencialmente uma base religiosa herdada não do Cristo, nem daquilo que ele ensinou, mas herdada do modelo religioso católico cristão, ou mesmo de outros segmentos religiosos que o mundo possui. Nós temos uma fé construída de vários segmentos. Cada um de nós vem de uma herança religiosa, alguns do espiritismo, outros do catolicismo, outros do candomblé, outros de religiões tribais, outros do islamismo e tantas outras religiões que cada uma deixa uma marca nas pessoas. E tudo isso vai compilando um modelo de vida, um estilo de vida que se torna uma filosofia religiosa. E ao longo dos séculos, isso se torna um modus vivendi de cada ser humano. E por isso, nós nos desligamos daquilo que é simples que Jesus ensinou. Exatamente porque a religião, ela se apega naquilo que se tem que fazer, nas regras. Ela se agarra naquilo que a gente é obrigado a realizar, a cumprir. Enquanto que aquilo que Cristo ensinou não nos obriga a nada, não nos constrange a nada, não nos amarra a nada, não nos regraliza nada. Ao contrário, o Cristo nos dá a liberdade plena de viver a sua palavra, se o nosso coração assim o desejar. É com base nisso que quero aprender convosco todas as coisas importantes do reino. Por isso, vai demorar um tempo, mas esse tempo vai ser de vital importância para a nossa vida. Para que a gente entenda reino de Deus, aliás, para começar a entender, pergunte para quem está ao seu lado, o que é o reino de Deus para você? Vale salientar que um pouco do que se sabe do reino de Deus é aquilo que os testemunhas de Jeová batem na sua porta, geralmente no domingo de manhã, bem na hora que você está cansado, né? Outros seriam informações vagas simplesmente sobre uma frase, reino. Mas na prática a gente não sabe definir, nem explicar, nem viver, nem tampouco compreender o que significa reino. Obviamente, como a gente pode viver aquilo que não compreende? Como a gente pode ensinar aquilo que não entende? Como a gente pode praticar aquilo que não faz parte do nosso cotidiano, que nós não recebemos, que não entendemos, que não compreendemos, em que não conseguimos nos inserir nele? Então somos distantes daquilo que Jesus ensinou. Mas para entender, temos que voltar na ideia de Deus. Como Ele quis fazer reino. O que é o reino na visão de Deus? Para isso, você pode observar-me ou acompanhar-me pela sua própria Bíblia. E vamos voltar lá no passado. Vamos lá no Gênesis. Vamos desde o início. E vamos tentar imaginar como Deus trabalhou. Qual era a ideia dele? Pois Gênesis nos mostra primariamente o coração de Deus, o ideal de Deus, onde tudo finalmente começou. Toda história tem um começo. E o reino de Deus tem um começo, tem uma história. O Gênesis marca o início de nossa história. Mas o reino de Deus, onde ele está, não nasce no Gênesis. Perceba que Gênesis 1, 2 e 3 trata do físico, do palpável, do que é vislumbrável, daquilo que compreende o nosso mundo. Mas o reino de Deus não está no Gênesis, está acima dele. Perceba, você pode observar comigo, por favor. Vamos de imediato acompanhar algumas fases da Bíblia. Vai comigo no livro de Provérbios. De maneira breve, devo lhes mostrar algo aqui. Provérbios, por bondade, capítulo 8. Salomão, cheio de entendimento, ele personaliza uma pessoa neste capítulo. Ele transforma pensamentos em uma pessoa.
ele consegue construir a imagem de um ser personificado de sabedoria no capítulo 8. A partir do verso 22, olha o que ele escreve sobre sabedoria, mas aí personificando-a. Ele diz: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ele está dizendo, personificando sabedoria, antes que qualquer coisa existisse, antes que o cosmos existisse, antes que o universo existisse, antes que a terra existisse, ele está dizendo, a sabedoria personificada já existia. E diz ainda no verso 24, antes de haver oceanos, fui gerada. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Antes que ele fizesse a terra, ou os campos, ou sequer o princípio do pó do mundo, eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima, quando fortificou os montes do abismo, quando pôs ao mar o seu termo, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando compôs os fundamentos da terra, onde eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Essa narração, essa citação de Salomão, compreende-se a grandeza de um reino sendo criado, a saber, um reino eterno, um reino celestial, o reino de Deus, onde Deus, o Pai, habita. E a criação primária se deu exatamente aí. No princípio era apenas Deus, nada existia além da Trindade. Quando eu digo Deus, eu estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até porque a Bíblia diz que eles são eternos, não possuem princípio, nem possuem fim. Eles não foram criados, nem foram gerados, não têm idade. Eles são simplesmente eternos, não são imortais. Imortalidade é uma coisa, eternidade é outra. Eles são eternos. Isso significa que não há sequer qualquer cintilante morte ou ataque mortífero ou qualquer citação de morte quando se trata de eternidade. Eles são eternos. Logo, nisso se aplica a ideia de algumas pessoas que se dizem ateus em afirmar que Deus realmente não existe. Até porque você percebe quando Moisés, certo dia, encontrou com Deus, e ele precisava de ter esse elemento palpável de que Deus existia. Então ele disse: quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E Deus lhe disse de forma muito simples e clara: eu sou o que sou. Isto é, eu sou aquele que você precisa para as suas necessidades no tempo em que elas aparecem. Ele está dizendo: eu não tenho princípio, não tenho fim, e por isso se aplica o que eu acabei de dizer dentro do contexto científico de que essa divindade não existe. É verdade. Então diga para o bonitão que está perto de você: a ciência tem razão, Deus não existe. É verdade. Tudo que existe tem um princípio. Essa Bíblia existe, ela tem um princípio, ela foi feita. Essas poltronas que você está sentado existem porque um dia foram feitas. Essa terra existe porque um dia foi criada. O cosmos existe porque um dia foi criado. Mas Deus nunca foi criado. Ele nunca nasceu, também nunca morreu. Logo, ele não existe, ele simplesmente é. Ele não precisa existir, ele simplesmente é. É por isso que ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu não preciso que você acredite que eu existo ou não. Eu sou. Eu não preciso que você prove a minha existência. Eu sou. Eu não preciso que a ciência ateste que eu estou aqui. Eu sou. Eu não preciso que vocês creiam que eu existo. Eu sou. Ele simplesmente é. Logo perceba que no princípio era apenas eles. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três em um só. É um mistério extraordinário. Mas é um mistério simples. Três que se formam em um. Um que é três. É simples. Perceba que apenas eles eram.
Então eles decidiram e disseram: vamos fazer um reino, vamos estabelecer um reino. E aqui você percebe Salomão expondo a pessoa bendita do executor do reino, o arquiteto da criação, a saber, o Filho. Então ele arquiteta um reino, e ele arquiteta um reino muito lindo. E nesse reino primário, é um reino espiritual, e no reino espiritual ele cria 24 anciãos que são suas testemunhas, que estão expostos em Apocalipse 4. Em seguida, cria 4 seres viventes que fazem parte da guarda real, que circundam o trono do Altíssimo, que você vê também em Ezequiel 2 e Apocalipse 4. Você percebe que logo após a criação desses seres, ele decide criar toda a população celestial. Então cria arcanjos, cria anjos, cria serafins, e estabelece ordem no céu, estabelece princípios no céu, estabelece honra no céu. E a criação celestial é gigantesca, são incontáveis milhões e milhões e milhões e milhões de milhares de anjos e arcanjos que servem a Deus dia e noite. Isso é visto, e você pode comparar isso até no Gênesis 2 e verso 4, onde a Bíblia diz: estas são as origens. A palavra origem quer dizer começo de tudo. Gênesis, exatamente isso, começo de tudo. Portanto, no começo de tudo, tudo que Deus fez foi seu reino celestial. Ele criou um reino eterno. Nesse reino eterno, ele é o rei reinante, ele é o Senhor de todas as coisas. É por isso que ele se submete a esse próprio reino criado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e o verso 2 e 3, ele cita que quando Deus cria o reino, ele se submete à sustentabilidade desse reino espiritual. Ele passa a sustentar esse reino. Então tudo que foi criado no reino espiritual vive eternamente, porque provém dele e está nele. Tudo que esse reino precisa vem dele e está nele. Logo perceba que nós temos um reino celestial, nós temos um reino espiritual, onde Deus Pai é o Rei Supremo, onde Deus Filho reina com ele, onde Deus Espírito Santo com eles estão, e todos os anjos o magnificam e o louvam continuadamente. Então ele decide estender o seu reino, ele decide ampliar o seu território, ele decide aumentar a sua glória. E o único jeito de um rei aumentar a sua glória é aumentando o seu território. O único jeito de um rei aumentar o seu governo e disto ser glorificado é tendo mais terras. É por isso que você encontra na história da humanidade o desafio de inúmeros reis na tentativa de alcançar e dominar e conquistar terras e reinos. É por isso que você vê os egípcios, você vê os assírios, você vê os babilônios, você vê os alemães, você vê os ingleses, você vê os portugueses, os romanos, todos eles tentando alcançar nações, governar mais e mais nações, conquistar mais e mais nações, porque a glória de um rei é a quantidade de terra que ele possui, a quantidade de povos que ele possui. Então Deus queria estender o seu governo, queria aumentar o seu reino, e ele queria tornar isso de uma maneira voluntária, de uma maneira de escolha. Então ele decide criar o que é físico, o que é palpável. Até então é tudo espírito, mas ele decide: vamos colocar a extensão de nosso reino de forma física. E ele fazendo isso, Gênesis 1:1 diz de maneira simples e clara que Deus começou a sua criação. Já citei isso aqui, mas só para você se lembrar, a forma como ele inicia a criação é majestosa. Ele estabelece um princípio de todas as coisas, e para que ele criasse as coisas palpáveis, aquilo que é visível, ele precisava, antes de mais nada, achar um lugar para colocar o que é visível. Até porque tudo era espírito, tudo é vasto e invisível, mas visível no plano divino. Então ele decide criar o que é visível, o que é palpável. Para isso, ele precisa, antes de mais nada, arrumar um espaço.
E arrumando o espaço, ele cria o cosmo. E para que ele arrume o espaço, é o que você vê no verso 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus céus e terra. Antes de criar céus e terra, ele precisa criar um espaço para colocar o céu, que a terra está dentro dele. É ou não é verdade? Ele ia criar algo físico, não é espiritual. Espiritual pode ser sem forma, pode se adequar a qualquer forma, mas físico não. Físico é matéria, físico é palpável, físico precisa de um ambiente, físico precisa de um lugar, precisa de um espaço. Então ele decidiu fazer um espaço primeiro. Logo, ele mesmo explica o espaço que ele cria. E para entender o espaço que ele cria, você vai ter que ir lá no final, no livro do Apocalipse, onde ele expressa a sua majestosa finalização. Se não, perceba de modo rápido. Apocalipse, capítulo 20 e o verso 11. A Bíblia diz nesse texto: João estava no plano terreno. Então, de repente, ele foi levado em um plano invisível. E a terra já não estava mais sob seus pés. E ele passou a olhar e ele viu um grande trono branco, um enorme trono branco. E ele viu que quando esse trono chegou, o céu e a terra fugiu desse trono. Não havia lugar, está lá escrito, não foi achado lugar nem para o céu e nem para a terra. Não tem espaço para eles, em lugar algum. Porque onde João olhava, tudo que ele via era o trono. E alguém assentado sobre o trono. Então imagina a grandeza desse trono branco. Onde ele olha, é trono. Vira para cá, é trono. Atrás é trono. Para cima é trono. Para baixo também é trono. Então onde ele está, tudo é trono. E ele percebe que não tem lugar nem para o céu e nem para a terra. E perceba que o céu é grande. O cosmo é grande, o universo é grande. São cerca de 200 milhões de galáxias, segundo os cientistas. E nós estamos em apenas uma. Perceba que nessa grandeza toda, ele diz, não achou lugar para esse céu, nem para essa terra. Tudo que eu vi foi trono. Por quê? Por que esse trono ocupou todo esse espaço? Justamente porque no capítulo 21, o João vê um novo céu e uma nova terra, depois do julgamento. Mas agora perceba como isso é extraordinário. O trono que é visto ocupa todo o espaço, justamente porque, para criar os céus e a terra, Deus precisava criar um espaço. E quando era apenas Deus e o seu reino espiritual, ele ocupava todo o espaço. E a Bíblia diz que Deus preenche tudo e todos. Então ele ocupava todo o espaço. E ele diz, agora eu preciso criar um reino físico, palpável. Como vou fazer isso? Preciso criar um espaço. Agora pergunte para quem está ao seu lado, como é que Deus criou o espaço? É uma boa pergunta. Ele simplesmente saiu. Quando ele sai de algum lugar, o que fica? Deus é tudo. Quando ele sai desse lugar, o que sobra? Nada. Então, como sobrou nada, no nada, ele cria o cosmo. E é nesse lugar, no nada, que a serpente, a saber, o diabo, quis construir o seu reino. Ele quis se assentar. Mas é nesse lugar que Deus estendeu os céus e colocou todo o firmamento. É por isso que em Apocalipse agora, ele reivindica todo o espaço. E já não tem mais lugar, nem para o céu, nem para a terra. E o novo céu e a nova terra que aparece não são nada físico, é tudo espiritual. É por isso que agora o novo céu e a nova terra está nele. É por isso que você não vai ver Deus, porque estaremos dentro dele, como antes era tudo dentro dele. Perceba que ele decide criar, portanto, que é físico. Gênesis 1. Ele coloca em ordem a criação. Isso é tão majestoso, porque ele cria um reino com ordem. Ele tem uma terra sem forma, vazia, obscura,
inerte, sem vida, não dá para ver nada, é tudo escuro. Então ele decide iluminar. E disse Deus, verso 3, haja luz, e houve luz. Quando a luz apareceu, essa luz não é o sol, também não é a lua, também não é o holofote. Essa luz é o próprio Cristo que iluminou a terra, para que o Espírito sobrevoasse ela e mostrasse a possível transformação. Perceba que quando a luz do Eterno ilumina, ele vê que há possibilidade de transformar. Então ele decide colocar ordem. E ele separa o firmamento. Ele separa águas que estão embaixo e coloca águas em cima. Por isso cria esse espaço do que a gente chama de atmosfera. E dá a possibilidade de nuvens se formarem, água em cima e água embaixo. Ele continua e faz separação entre terra e água. E chama a porção de água de mar e a porção seca de terra. Fez tudo isso. E ele percebeu que trabalhou bastante. E agora fez a primeira tarde. Ele saiu, então escureceu, foi tarde. Ele apareceu, então um novo dia nasceu, é manhã. É por isso que o Gênesis, quando você lê, o texto diz, foi tarde e manhã. Porque Deus nunca conta o dia nascente pela manhã. Por quê? Porque o dia já nasceu com a luz dele, não teve manhã. O primeiro dia não teve manhã. Foi ele que iluminou. Então ele só faz a tarde do primeiro dia e a manhã do segundo dia, e assim por diante. E ele trabalha nessa sequência. No segundo dia, ele decide estabelecer todo esse firmamento, separar essas águas de uma maneira correta, criar as fontes de águas potáveis e estabelecer um ponto de contato para que o terceiro dia ele pudesse colocar plantas e todo tipo de vegetação na terra. E ele o faz. Até então, é só ele que ilumina. Não tem mais nenhuma outra luz. Então agora, no quarto dia, ele decide colocar o firmamento no céu, o sol, a lua, as estrelas, porque no dia anterior ele já tinha criado as árvores. Elas agora precisam de sol, elas agora precisam de oxigênio. Então ele cria cada coisa dependendo da outra. Ele criou o seu reino espiritual dependendo dele. E fez com que o reino espiritual servisse o físico. E tudo que ele cria no físico, ele vai colocando uma coisa dependendo da outra. Ele vai colocando uma coisa servindo a outra. Quando ele cria o cosmo e coloca todos os luminares, ele deixa a terra bonita, verde, frutífera. E é literalmente aquilo que o texto chama de Éden, paraíso, e estabelece um lugar maravilhoso de se viver. Então no quinto dia ele decide chamar os animais à existência, e chama todos eles, chama aves, chama peixes, chama pássaros, e os coloca sobre a terra, e eles formam de uma maneira extraordinariamente rápida e linda. E perceba que tudo isso com detalhes extraordinários. Você já parou para imaginar a pelagem de alguns tipos de animais? Você já parou para ver a quantidade de vezes que um beija-flor bate a sua asinha por segundo? Você já parou para ver o brilho e como pode ter aquela pele, os golfinhos que têm a pele parecendo uma borracha? Você já parou para imaginar como é que ele pintou o peixinho palhaço? Você já imaginou como é que ele decidiu desenhar o tigre? Como ele achou que deveria ser a zebrinha, se branquinha com listrinha preta ou se pretinha com listrinha branca? Você já imaginou como ele pensou em fazer o pavão com toda aquela beleza? O galo com aquela coroa bonita, aquele negócio grandão no coco? Você já parou para pensar
em cada riqueza de detalhes que ele colocou em frutas, por exemplo, o kiwi, horrível por fora, mas suculento por dentro. Já parou para pensar quando ele estava pensando no abacaxi, na jaca, na manga? Tudo isso passou na mente dele e ele foi desenhando detalhe por detalhe. Nada disso foi aleatório, nada disso foi assim redundante, não, senhores. Ele idealizou cada detalhe da criação. Ele que escolheu como deveria ser os filamentos das árvores, como deveria ser a unidade celular de cada ser vivo. Tudo isso pensado na mente maravilhosa de Deus. E ele fez isso um dia após o outro. Daí você entende por que ele descansou no sétimo dia. Perceba, tudo certinho. Quando termina o quinto dia, está tudo lindo, a terra está perfeita. Uau, é um paraíso fantástico, extraordinário. É tão rico isso. Eu explicava para o jovem esta semana a grandeza e a beleza disso. A Bíblia diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden, é um jardim no Éden. Deus disse a Adão: eu vou plantar um jardim para você no paraíso. A terra inteira é um paraíso, mas eu vou separar um cantinho dentro desse paraíso e vai ser o paraíso dos paraísos. Uau! Vai ser a tua Bahamas, o teu Havaí, sabe? O teu lugar vai ser melhor do que todos. Portanto, Deus faz tudo isso com muita riqueza de detalhes e com um carinho especial. Pergunte para quem está ao seu lado: por que tanto cuidado? Por que tanta dedicação? Pergunte. Por que tanto detalhe? Agora abraça o teu irmão e diga: sabe por quê? Porque enquanto ele trabalhava 5 dias, ele passou 5 dias trabalhando, pensando no sexto dia, o dia em que ele ia fazer você. Construiu tudo em 5 dias, com o pensamento dizendo: no sexto dia eu vou criar ele, no sexto dia eu vou criar ela, eu vou fazer tudo perfeito, eu vou colocar tudo no seu devido lugar, porque eles vão chegar. Já pensou que cuidado? E você diz que Deus não te ama, e você diz que Ele não se importa contigo, e você acha que Ele não tem cuidado de ti. Ele fez o melhor para nós, pensando em nós. Então no sexto dia Ele decidiu fazer-nos, estabeleceu-nos ali em Adão, para você ter essa ciência e se lembrar do que já vos ensinei. Parece que versículo 26 de Gênesis 1 dá a entender que Deus está criando primariamente o Adão, e lá na frente acidentalmente tem que criar a Eva. Cria o superpoderoso Shazam, He-Man, Adão, e lá na frente a She-Ra. Na verdade, isso é o que parece ser, pois o texto nos afirma: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis, e sobre tudo que se arrasta sobre a terra. Então a gente, olhando sobre esse aspecto, imaginamos, Deus imaginou primariamente criar o homem. E o capítulo 3, 2 e 3 nos mostra a criação da Eva, e o capítulo 2 diz que o Adão deu nome aos animais, e depois de dar nome a tudo quanto é bicho, ele viu que todo quanto é bicho tinha uma bicha. Tinha um bicho fêmea, melhor dizendo, para vocês não levarem
Isso para casa. Se essa moda pega, dá B.O. E quando ele viu que não tinha nenhuma parecida com ele, ele ficou bem tristão, para baixo. E Deus diz: ih, rapaz, deu B.O. O rapaz está solitário. Eu tenho que arrumar uma mulher para ele, alguém parecida com ele. Parece, dá a entender, né? Parece que foi assim. E Deus diz: vou resolver o problema desse camarada. Vou fazer uma para ele, da costela dele, o osso dele, do jeitinho dele. E na verdade, não é nada disso. Porque no Gênesis 1 expressa a ideia de Deus, o coração de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. O capítulo 2 é a narrativa como ele fez. Mas a ideia dele é no capítulo 1. E a ideia dele é: vamos fazer homem e mulher. Por quê? A palavra homem no Gênesis 1:26 não significa homem. É a palavra Adam no hebraico. E a palavra Adam no hebraico é humanidade. Então o texto correto é: façamos a humanidade. É por isso que o verso 27 diz: macho e fêmea os criou. Então a mulher não veio depois do homem, segundo Deus. A mulher veio igual ao homem, segundo Deus. Deus não fez a mulher para andar debaixo do homem. Não. Deus fez a mulher para ser igual ao homem. Nem para mandar no homem, para ser igual ao homem. Mas o Adão inverteu tudo. Tudo. Fala que manda, mas não manda coisa nenhuma. Isso é uma parada difícil de resolver. Porque em qualquer tempo da criação, você vai ver que a mulher sempre está mandando. A Eva mandou ele comer, ele comeu. E não reclamou. Come, Adão. Tudo bem, eu como. É ou não é verdade? Vê que a história segue. A Sarai diz: ô Abraão, eu não tenho jeito de ter filho, então pega essa mulher ali. Ele diz: ok, eu vou pegar. Não tem problema não, te obedeço. Em tudo sempre foi assim. É incrível, mas sempre foi assim. Então, Paulo tentou dar um jeito na situação, mas não mudou nada. Continuou, ela continua mandando. Ainda que queira ser, não só a cabeça, mas é o pescoço, não ajuda nada. Não mudou nada. Mas a ideia primária de Deus era igualdade. Era ser iguais. O domínio igual. Quando Deus os cria, Deus diz assim: escuta, gente, eu tenho um reino aqui em cima. Eu governo o mundo espiritual aqui em cima. E eu abri um espaço e criei o cosmo. E coloquei no cosmo esse planetinha chamado Terra e fiz vocês da melhor qualidade possível. Agora, Adão, você vai fazer o seguinte: é uma extensão do meu reino. E eu vou te dar o governo desse mundo. Você vai reinar nesse mundo. Você vai governar esse mundo para mim. Você vai estabelecer a minha colônia nesse mundo. Eu vou te colocar aí, e o meu representante vai estar em você. E soprou em Adão o Espírito Santo, e disse: portanto, você vai reinar para me glorificar. Toda essa terra está debaixo do seu domínio. Toda essa terra é seu governo. Adão, eu vou colocar tudo debaixo de você. Tudo. A palavra domínio, no Gênesis 1:26, onde Deus é quem disse para o Adão: Adão, você vai dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais silvestres, sobre tudo que se arrasta, enfim, Adão, sobre toda a terra. Perceba que a palavra domínio no hebraico antigo é veierdu. A palavra veierdu, ou num sotaque brasileiro, veiertu, ela significa exatamente isso: reino e governo. Então a ideia de Deus é: eu vou te estabelecer como um governo, como um reino. É a extensão do meu reino, Adão. Domine, governe,
Estabeleça esse princípio. Está tudo debaixo do seu comando. E tudo que você fizer vai me glorificar. Por quê? Porque o meu Espírito está em você. Vai dar tudo certo, Adão. Então, o reino de Deus cresceu. Deus agora governa o céu, mas Ele tem uma colônia na terra. Então Ele governa a terra por meio de Adão. Uau! O reino cresceu. Então Ele tem glorificação dos espirituais, dos espíritos no céu, mas Ele tem a glorificação dos filhos físicos na terra. Ele estabelece um reino não de súditos, não de membros, mas Ele estabelece um reino de filhos. Ele diz: Adão, você é meu filho, eu sou seu pai. E é interessante esse negócio, muito interessante esse negócio de Deus ser rei e nos querer como filhos. Por quê? O que é o filho de um rei? Ou a filha de um rei? O que eles são? Eles são príncipes. Se são príncipes, logo são herdeiros do trono, não é verdade? Todo príncipe que é filho de um rei, ele se torna herdeiro. É por isso que tem as linhas de sucessão. Tem o primeiro da linha, o segundo da linha, o terceiro da linha, o quarto da linha, o quinto da linha, o sexto da linha, e assim por diante. Portanto, a maioria nunca será rei, porque sempre o primeiro da linha de sucessão é que vai chegando. Perceba? Eu estava lendo sobre isso semana passada, sobre os reinos que ainda possuem na terra, como a Grã-Bretanha e outros reinos que estão por aí afora. E curiosamente a Inglaterra possui características incríveis, porque a longevidade da rainha é extraordinária. Quem está na linha de sucessão da rainha Elizabeth é o príncipe Charles. E o cara está velho, quase morrendo, e ele já desistiu de ser rei, porque a véia está inteira. Então agora eles já começaram a mirar naquele outro moço, aquele outro jovem que casou há pouco tempo atrás. Esqueci o nome do bonitão. Perceba que na linha de sucessão seria Charles, mas a rainha não morre. Então o único jeito dele ser rei é ela morrer, não é verdade? Não existe outro jeito de um príncipe se tornar rei. Para um príncipe se tornar rei, o rei tem que morrer, ou abrir mão do trono. Então nós temos um grande problema. O Adão tinha um grande problema. O seu pai nunca morre, é eterno. É por isso que Deus não tem nenhum problema em nos fazer príncipes. Ele sabe que a gente nunca vai ser rei, porque Ele nunca vai morrer. Então a gente não tem nenhuma aspiração para sentar no trono dele, porque a gente sabe que Ele nunca morre. Mas o desejo dele era fazer Adão governar. Se você é rei e tem um filho príncipe, você como rei quer ver o seu filho governar. Então você tem dois jeitos: ou você morre, ou você abre mão do seu trono. Como abrir mão do trono dele não dá, porque tudo depende dele, Ele que sustenta todas as coisas, como é que ele vai sair? É por isso que o escritor aos Hebreus diz, Hebreus 1:3, que Ele sustenta tudo com a palavra do seu poder. Se Ele tirar a sua palavra, tudo cai. Então Ele não pode sair, Ele não pode deixar de ser rei, mas Ele quer que o seu filho governe. Então pergunte para quem está ao seu lado: como é que Ele vai fazer então um príncipe governar, ser rei? Ele conquista um outro reino e estabelece o filho como rei. Por isso Ele diz: Adão, eu vou construir tudo para você reinar. Governa a terra para mim, estende o meu reino até aí, glorifica o meu nome até aí. E o reino que Deus estabelece com Adão é um reino de paz, de justiça. Deus dá um governo para Adão onde não tem morte, não tem fome, não tem tristeza, não tem crise, não tem guerra, não tem PT. É um reino de paz, de justiça. Imagine
como era. Tinha toda a abundância de valores. Deus disse: olha, eu estou te dando toda a terra para você. Tudo está debaixo do teu governo, tudo, Adão. O que você quiser, está aí. Vai te faltar nada. Governa. E ele governou. Era um reino bom, um reino cheio de vida, de abundância. Um reino eterno. Nunca ia passar. Nunca. Essa é a ideia de reino de Deus. Então diga para quem está ao seu lado: o reino de Deus, idealizado por Ele, possui algumas características. É cheio de paz, de abundância de bens, de vida eterna, de prosperidade, de saúde, de felicidade, de justiça e de amor. É o reino dele. Só que com uma diferença: que essas coisas todas nunca se acabam, seriam eternas. Então você imagine morar num lugar onde a comida nunca acaba, onde você come e não engorda. Viu como os crentes são? Onde a abundância de favor, onde você tem tudo o que quiser, seus sonhos, o que você quiser, tem. Esse era o reino dele. E ele diz: Adão, tudo que os seus filhos, todos os filhos que você tiver, vai viver nesse reino. Está tudo aí. É seu. Governa. E eu vou te dar ainda algo mais, Adão. Todo dia, final da tarde, eu vou vir tomar um tereré com você. Prepara um tereré bem gelado. E eu vou passar aqui toda tarde e vou tomar com você. Uau! E isso aconteceu durante muito tempo. E o Adão chegava no final da tarde com o tereré pronto, batia um papo com Deus, contava o que ele fez, onde ele foi, os lugares que ele visitou. Eu fui na geleira lá da Antártida, do Polo Norte. Olha, eu vi lá uma focona assim, aquele negoção grandão. Aí de repente eu saí de lá e fui lá no Polo Sul. Enfim. E ele conversava com Deus. Então ele dizia: Deus, eu preciso compreender esse negócio aqui, ó. Não dá para me pesquisar na internet porque está discado. Então eu preciso saber o que o Senhor me diz sobre esse negócio aqui. O que é aquilo que está lá no céu brilhando? Deus dizia: é o sol, é assim, assim, assim. Lá tem constelações, aquelas estrelas eu fiz para iluminar isso aqui. A lua é para essa temperatura, para ajudar isso aqui. Ele foi ensinando para o Adão. Uau! Tudo que o Adão queria saber, ele sentava com Deus no final do dia, e Deus dizia: assim, assim, assim. Pai, como é que funciona o gene dentro como nasce, meu bebê? Deus explicava: é assim, 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 o DNA, tá? Tudo, sabia tudo. Tudo que ele queria saber, sabia. Toda a sabedoria do mundo, ele tinha a fonte. O que ele quisesse saber, que seus filhos quisessem, ele dizia: olha, isso eu não sei agora, mas de tarde eu vou estar com a fonte. Aí a fonte vai me contar tudo, e eu te conto tudo. Imagina o que a mente de Adão agasalhou nos diálogos com Deus. Consegue imaginar? Um reino de tanta sabedoria, um reino de tanta paz, um reino de tanta justiça. Agora pergunte para quem está ao seu lado: você trocaria esse reino por qualquer outra coisa? Teria alguma coisa tão valiosa que você trocaria por tudo isso aí? Ah, não creio que o fará. Não creio. Esse era o reino de Deus. É o reino perfeito. Deus desejava que esse reino permanecesse pela eternidade. Por isso Ele colocou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E disse para Adão: olha, você tem tudo. A única coisa que você tem que fazer é a escolha certa. Só. Deus poderia simplesmente não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderia. Mas então não teria sentido. Porque Deus tiraria a maior virtude do amor. E a maior virtude do amor é o poder de escolher. É a ética da escolha. Não há nada mais amoroso do que te dar o direito de escolher. Não tem nada mais bonito em Deus do que nos dar o direito de querer o bem ou de querer o mal. Isso é amar. E por amor Ele o estabeleceu. Mas para que Adão tivesse a escolha certa, Ele o cercou de imensas coisas gloriosas. E deu a ele tudo aquilo que ele precisava de conhecimento e sabedoria, que ninguém nunca ousou ou pensou em ter. O Adão teve. É um reino
maravilhoso. É o que se chama reino de Deus. Daí eu pergunto, para a gente caminhar, para terminar agora essa introdução. Pergunte: você gostaria de que esse reino viesse na tua vida? Não, pergunte para a pessoa que está pertinho de você. Pergunte: você gostaria que essa proporção do reino de Adão viesse sobre a tua vida? Gostaria que esse reino de justiça, que esse reino de prosperidade, que esse reino de amor, que esse reino de paz, que esse reino de felicidade venha sobre a sua casa, sobre a sua vida? O reino que Deus deu a Adão, não seria maravilhoso se ele viesse? O Adão tinha tudo isso, mas um dia ele está passeando no jardim junto com a Eva, e a Eva parou, começou a observar um animal estranho que estava numa árvore por ali. E ela estava vendo aquela árvore, ela era conhecida, ela já cortou volta daquela árvore muitas vezes, até porque era um fruto diferente de todos. E eles conheciam muito bem. Então aquela serpente chamou a atenção de Eva e fez uma pergunta. E a pergunta foi crucial. Eu citei há poucos dias aqui no domingo pela manhã exatamente essa pergunta. E ela perguntou: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A Eva prontamente respondeu: não. Não é assim não. Deus disse que é apenas dessa árvore aí para mim não comer, nem tocar. Porque se eu fizer esse negócio aí, eu vou morrer. Então a serpente disse: bobinha. Na verdade, Deus sabe. Ele está te escondendo a verdade. Esse negócio de vocês tomar um tereré com ele no final do dia, ele não está te contando tudo. Deus sabe que se você comer desse fruto aqui, você vai se encher de entendimento. Você vai se encher do conhecimento de todas as coisas. Mas espera aí, irmão. Quem em são juízo vai trocar a fonte de todo conhecimento por uma frase, por uma propaganda? Talvez você não faria, mas a Eva e o Adão fizeram. Tudo o que o diabo mostrou para eles é uma possibilidade de eles dominarem acima do trono de Deus. O que o diabo disse a eles é: se vocês comerem isso aqui, vocês vão ser igual a Deus, vocês não vão precisar de Deus, vocês não vão precisar estar com Ele todo dia, vocês vão ter muito mais conhecimento, vocês vão saber muito mais. A estratégia que o diabo estabeleceu aquele dia é a mesma estratégia trabalhada pela toda essa duração da humanidade. O que o diabo fez aquele dia foi exatamente tirar a luz do entendimento e colocar as trevas da ignorância. Eles arrancaram o casal da luz do entendimento e os imergiu na ignorância. E até hoje o diabo faz isso. E eu vou terminar te mostrando um versículo, só para você voltar semana que vem para entendê-lo melhor. Olha o que o diabo fez. Jesus explicou isso de uma maneira muito linda, humilde, mas sábia. Ele mostrou que Satanás não tinha medo do diploma do Adão, nem das informações do Adão, nem das orações que o Adão fazia. Ele mostrou que as armas que o diabo usa até então não são armas de destruição em massa, não são espadas, não são nada que derrama sangue. Jesus mostrou que desde aquele dia, o que o diabo vem fazendo e muito bem até os dias de hoje, é roubar o entendimento. Tudo que o diabo não quer que a igreja saiba é a grandeza do reino de Deus. É por isso que Jesus disse, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 13. Acompanhe-me só para você entender.
Por isso lhes falo por parábolas, disse Jesus. Porque eles, vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam, e eu os cure. Olha o que Jesus está dizendo. Se eles não ouvirem, se não entenderem, não tem cura, não tem conversão. Ele está dizendo que o segredo da vitória de todas as coisas é a compreensão da sua palavra, o entendimento da sua palavra. E ele segue explicando: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Agora escute bem. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata do seu coração. É por isso que Jesus disse: meu povo se perde por falta de conhecimento. Errais porque não conhece as Escrituras. Nós não temos o reino porque não o entendemos. Nós não recebemos as riquezas do reino porque não compreendemos. Ninguém nos ensinou. Ninguém nos deu isso. Ninguém trouxe o que Jesus quis. Tudo que Jesus quis fazer era que a igreja vivesse o reino. Por quê? Porque ele veio restaurar aquilo que o Adão perdeu, aquilo que o Adão deu para Satanás. Perceba como isso é grave. A gente volta nisso aqui semana que vem. Você vai pensando nisso para casa. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no meio da tentação, o diabo chegou em Jesus e mostrou todos os reinos da terra. E disse: Jesus, eu te dou todos esses reinos, se você tão somente me adorar. E disse ele: eu posso te dar esses reinos, porque a mim me foi dado. Pergunte para quem está ao seu lado: quem deu esses reinos ao diabo? Quem deu? Quem deu? Quem? Eu pergunto outra vez: quem deu esse reino ao diabo? Adão entregou de mão beijada. Deus disse: Adão, esse governo é teu, esse domínio é teu. Mas o diabo sorrateiramente semeou a ignorância na mente de Adão. E o Adão disse: toma que o reino é teu. Quando o reino do diabo se estabeleceu no lugar do reino de Deus, veio a morte, veio a injustiça, veio o assassinato, veio o divórcio, veio o aborto, veio a guerra, veio a contenda, veio a destruição, veio as mazelas. Tudo que o mundo vive hoje é fruto de uma escolha. Escolheu a ignorância ao invés da fonte suprema de sabedoria. É por isso que 1 João 5,19 diz: o mundo está debaixo do domínio do maligno. O mundo está sob o reino do maligno. Mas para isso veio Jesus. Jesus é o segundo Adão. Ele veio
recuperar o reino. Eu queria que você ficasse em pé. O segundo Adão, que nós vamos estudar na semana que vem, você vai ver o que ele fez. O que ele fez. Você vai ver como Jesus conseguiu recuperar o reino. E depois de recuperar, o maior sonho de Jesus é nos entregar de volta. Mas essa verdade nós não sabemos. Então eu quero terminar esta noite com uma pergunta a você. Como podemos tomar posse desse reino tão poderoso? Como faremos isso? Eu quero orar por vocês. Eu preciso que você entenda que para descobrir essas riquezas, não é nenhuma noite que você vai descobrir toda essa grandeza. Desfazer essa ignorância toda não é nenhuma mensagem. Eu quero pedir-lhes que vocês orem acerca disso e diga ao Pai: Pai, ilumina-me para que eu viva o reino, para que eu aprenda o reino. Se a gente conseguir fazer isso, você vai ver que tudo aquilo que o reino que Jesus trouxe a nós, de saúde, de paz, de justiça, de prosperidade, nós vamos conseguir viver. Então seus problemas vão ser minimizados. Então passaremos pelas lutas com muita alegria. Então venceremos as tribulações, porque afinal o reino de Deus vai vir sobre nós. Isso é tão importante. Eu tenho tanta coisa para lhes dizer, mas eu quero orar agora. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu só vou pedir que você ore diferente hoje. Ore dizendo: Pai, traz entendimento para a minha mente. Traz luz ao meu entendimento. Não deixe o diabo roubar de você aquilo que o Espírito tem semeado. O diabo quer que você não entenda. É isso que ele quer. Porque você não entendendo, você não desfruta. Você não compreendendo, você não é curado. Você não é sarado. Você não tem a grandeza do reino. Então feche seus olhos, por favor. Em nome de Jesus.